Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e a fase do Sport ruim não passa. O Sport acaba de ser eliminado na Copa do Nordeste para o Ceará nos pênaltis, né? Nos pênaltis, o Sport acaba sendo eliminado, empata no tempo normal e acaba caindo nos pênaltis. Vamos estar falando aqui sobre essa eliminação do Sport aqui na Copa do Nordeste. Só pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, tá bom? Dá essa moral pra gente. Estamos aí há mais de 2 horas aqui fazendo react e agora gravando aqui esse pós-jogo dessa desclassificação do Sport na Copa do Nordeste. Falar sobre o jogo, o time de Daniel Paulista, claro, óbvio, teve uma evolução. Claro, eu não quero tirar os méritos do Daniel Paulista, mas assim, o trabalho do Antônio era tão ruim que qualquer coisa que fosse feita já seria uma evolução. E o Sport, no esquema 4-4-2, evoluiu com o Daniel Paulista. Acabou sendo um time que teve muito mais posse de bola do que o Ceará. Acabou sendo um time que conseguiu, no início do jogo, criar algumas jogadas, mas faltou aquilo que já faltava no time do Pepa, que era um homem-gol. Aquele cara para chegar, colocar a bola para dentro, aquele cara para começar ali e ser a referência do Sport no ataque. O Ceará começa nos primeiros minutos, marcando bem a saída de bola do Sport, com a linha de 4, acuando. Os primeiros 3, 4 minutos foi do Ceará. Depois, só deu Sport. O Sport conseguiu dominar ali o meio-campo, conseguiu centralizar o jogo. O Zé Lucas começou a entrar no jogo. O Sport conseguiu arreter um pouco mais a bola. O Sport conseguiu segurar um pouco mais a bola no seu meio-campo. O Sérgio Oliveira teve uma posse de bola interessante no meio campo, mas o Lucas Lima estava apagado. E foi uma noite que o Lucas Lima jogou muito mal. Né? Inclusive, teve uma infelicidade de bater um pênalti, escorregar e a bola aí na lua. Né? Ele acabou escorregando, choveu muito na partida. Inclusive, está chovendo nesse momento aqui, um pouco ainda na Ilha do Retiro. Mas o Sport tinha o domínio do jogo, mas não conseguia encontrar o último passe. Sentiu muito a falta do Lucas Lima na partida, né? O Lucas Lima que ficava muito central, muito acuado na ponta direita, jogou na ponta direita, e o Sport sentia a necessidade dele chegar um pouco mais próximo do Sérgio Oliveira. Eu senti que os dois estavam um pouco distantes dentro do campo. Isso fazia com que o Sport não conseguisse, né, ser um time compactado. Né? Os jogadores mais criativos não estavam próximos. Isso dificultou demais o jogo do Sport, né? Dificultou demais ali a criação das jogadas, fazendo com que o primeiro tempo fosse esse jogo. O Sport ainda tem um bom chute de fora da área, né? Poderia ter feito o gol ali, mas o goleiro do Ceará fez uma grande defesa, mas não conseguiu criar a jogada necessária, o último passe para conseguir encontrar um gol, né, que poderia abrir o placar. E pelo que o Ceará jogava, era muito difícil uma reação do Ceará, porque o Ceará estava num ritmo de pré-temporada, sabe? Só que o Sport não conseguia ser esse time criativo. No segundo tempo, o Sport manteve a posse de bola. Aquele início do Ceará não aconteceu, falou meu velho. Aquele início do Ceará, do primeiro tempo, não aconteceu no segundo tempo. O Sport foi dominante, termina o jogo dominante e foi para o segundo tempo dominante. Mas o Ceará, a impressão que eu tenho é que o Ceará sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que o Sport era um time que faltava a criação no último terço do campo. Sabia que se o Lucas Lima tivesse descompactado com o Sérgio Oliveira, as jogadas não fluiriam. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Sport tinha a posse de bola, mas não conseguia criar as jogadas de gol. E no último minuto, cara, num cruzamento do Atencio, ele deixou basicamente só pro Carlos Alberto escorar pro gol e ele escorou nas mãos do goleiro do Ceará. Foi a grande chance do jogo, foi o último lance e o Sport ele não conseguiu colocar a bola para dentro. Essa aqui é a verdade. Nesse último lance do Carlos Alberto, eu vi até um tweet falava assim: me ajuda até a ajudar, Carlos Alberto. Realmente, porque foi uma jogada onde era só escolher o que ele poderia colocar a bola e ele colocou nas mãos do goleiro do Ceará. E aí a gente vai para as penalidades, cara. E nas penalidades o Sport vai muito mal. Tá? O Ceará acerta basicamente todas as cobranças no início. Tem uma defesa que o Kaique França faz, mas o goleiro, o juiz manda repetir. Realmente ele adiantou um pouco. Ele fez a boa defesa, mas adiantou um pouco. E dificultou ali a situação do Sport. Depois o Kaique França até pega um outro pênalti, mas o Sport
Tem um pênalti que ele manda na lua com o Lucas Lima, que ele escorregou. Né? Foi um erro, não dá para crucificar, mas ele escorrega, a bola vai na lua, e aí ficou difícil. O Ceará acaba se classificando por 4-2, né? Nas penalidades. Ainda faltava um pênalti ainda para bater, não precisou bater esse pênalti. O que é que eu posso falar dessa eliminação? Óbvio, eu não quero romantizar aqui a eliminação, não, tá? O Sport foi incompetente. Faltou o último terço, a última bola do último terço, o último passe para conseguir ali abrir o placar, mas o Sport foi incompetente. Essa aqui é a verdade. Foi muito incompetente nisso. Agora, o Sport fica 100% full time agora no Campeonato Brasileiro, sabe? Um ponto que eu reparei muito no jogo é que o Sport não tinha banco de reservas. O Sport precisa contratar mais uns 4 a 5 jogadores no mínimo, e jogadores que cheguem para resolver, sabe? Porque a situação do Sport ficou muito nítida. Vou até dar um golinho aqui. Ficou muito nítida que o Sport precisa de um centroavante, que o Sport precisa de mais um meio-campista. O Sport ele precisa de volante para jogar. O Sport precisa de ponta. O Sport precisa de 5 a 6 contratações. Vão chegar a 5 a 6 contratações? Eu acho difícil. Mas é uma necessidade quando a gente vê no time do Sport. Ainda é um time que está sendo trabalhado pelo Daniel Paulista. Como eu falei, já teve algumas evoluções. A gente já viu algumas evoluções dentro do campo do Sport, mas preocupa a falta de criatividade, sabe? O Sport que não conseguiu vencer o Sub-17 do próprio Sport, não conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba, e agora não conseguiu vencer o Ceará, que teve menos tempo de preparação do que o Sport, tá? Teve menos tempo de preparação do que o próprio Sport. É o que preocupa realmente a situação do Sport. Vamos aguardar para ver agora o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário jogando fora de casa, contra o Juventude. Um jogo dificílimo também, sabe? E, cara, eu continuo com a mesma opinião, tá? Eu acho que é muito difícil o Sport escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas ainda existe esperança. Então, enquanto houver esperança, o torcedor vai se agarrar nessas esperanças aí. Eu já não estou me agarrando em mais nada. Eu acho que cada vez a situação fica mais difícil para o Sport, cada vez a situação fica mais complicada para o Sport, e a gente precisa esperar agora para ver se o Daniel vai conseguir fazer esse milagre. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você achou do jogo, você gostou, não gostou. Eu não gostei, né? Como eu falei, eu achei que faltou ali a criatividade no último terço. O time do Sport é um time que deixa a desejar nesse ponto, sabe? Eu quero saber a tua opinião, comenta aí. E é claro, amanhã eu vou trazer mais vídeo, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa eliminação do Sport, a repercussão disso aí, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.